Fala galera, fala turma! Aqui neste vídeo vou falar sobre uma dúvida bastante comum, recorrente da galera que produz conteúdo para o YouTube. Então você observa lá no YouTube Studio. Opa, estou acumulando grana, dinheiro. E aí você vai no AdSense para ver isso se refletir, a repercussão desse ganho de dinheiro lá no YouTube Studio. Você vem no Google AdSense, estou aqui no meu AdSense. Aqui à esquerda, pagamentos, não é verdade? Você clicando, aparece informações sobre pagamentos e verificação. Clicando em informações sobre pagamentos, conta para pagamentos, YouTube Brasil, dólar americano, Brasil, dólar americano. Tudo bem, não mude nada disso aqui. Você vê pagamentos, seus ganhos, pagas mensalmente se o total for pelo menos $100, seu limite mínimo de pagamento. Você percebe aqui que eu atingi 86% do meu limite mínimo de pagamento. Aqui o valor em dólares, $86,67. Logo abaixo você vê transações e diz aqui de 1º a 31 de março de 2025, eu possuía $86,67, mas também de 1º de abril até 30 de abril, os mesmos $86,67. Depois, você observa aqui, de 1º de maio a 6 de maio, que é a data de gravação deste vídeo aqui, o mesmo valor. Opa, Fábio, mas lá no meu YouTube Studio, eu vejo, em um momento estava 86 alguma coisa. Imagine-se se fosse como o meu caso. Mas lá no YouTube Studio, eu já observo que foi para 90, $100. E aqui no Google AdSense, isso não está refletindo. No Google AdSense, eu tenho um valor abaixo daquilo que eu vejo lá no YouTube Studio. Então, nós clicamos em ver transações, aqui no meu caso, vamos refletir. Você está na página para ver as transações, visualização detalhada da transação. Quero esse detalhe, ok. Todas as transações, sim. Últimos 3 meses. Últimos 3 meses vocês observaram. 1º a 31 de março, $86. 1º a 30 de abril, $86. E no comecinho de maio, 1º de maio a 6 de maio, $86. Isso se repete. Desde 1º de abril a 30 de abril, o mesmo valor aqui, $86,67. E diz aqui, você não possui transações para este período de faturamento. Qual período de faturamento? Últimos 3 meses, galera. Últimos 3 meses. Mas eu quero ver neste ano. Porque neste ano, turminha, galerinha, eu recebi meu primeiro pagamento lá em janeiro. Vamos marcar então este ano, 2025. Vai mudar a tela e você observará comigo que lá em janeiro, de 1º a 31 de janeiro de 2025, não olhe aqui em cima, olhe embaixo. O saldo inicial era $121,28, que foi o que eu recebi realmente em 22 de janeiro de 2025. Então, em 22 de janeiro de 2025, recebi um e-mail que falou que eu receberia o pagamento e realmente caiu na minha conta $121,07. Tudo bem. Daí, diz que os ganhos no YouTube de 1º a 31 de janeiro de 2025 foram $34,23 de dólares, claro. Mas, galera, eu não recebi $121 em janeiro? Em 21 de janeiro? Sim, mas era o acumulado de meses anteriores. Dezembro, novembro, outubro, talvez setembro do ano passado, 2024. Então, em 21 de janeiro, houve a retenção de tributos nos Estados Unidos, conforme estipulado pelo capítulo 3, ganhos do YouTube, mas em 22 de janeiro,
Enfim, pagamento automático, transferência, tá. E você vê o valor transferido para mim, para minha conta, 121 dólares. Depois disso, diz que em janeiro eu teria como ganhos no YouTube 34 dólares. Espera aí, 121 ou 34? 121, como eu disse, é um acumulado. Setembro, outubro, novembro, dezembro de 2024. Aí, passados os 100 dólares, ultrapassado o limite mínimo de 100 dólares para receber do YouTube, enfim, recebi 121 dólares em minha conta, tá bom? Mas você observa, então quer dizer que em janeiro, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, eu acumulei 34 dólares. Claro que, talvez, aqui no meu recebimento, em 21 de janeiro, ou melhor, 22 de janeiro de 2025, quando eu recebi 121 dólares, certo? Do dia 1º até o dia 21 de janeiro, alguns dólares ou centavos de dólares estavam incluídos aqui nos 121 dólares. Depois do dia 22, ou seja, 23, 24, 25, 26 até 31 de janeiro, havia ali o acúmulo de 34 dólares. Depois, em fevereiro, você observa, de 1º a 28 de fevereiro, ganhos do YouTube, 25 dólares e 74 centes de dólares. Então, o saldo inicial, o resquício, a sobra lá do mês de janeiro, que eram aqueles 34 dólares e 23 centavos, estão aqui. Você vê no mês de fevereiro. Isso aqui é de janeiro, mas diz que em fevereiro eu tinha 34 dólares, somados aos 25 dólares do mês de fevereiro, o saldo final, que inclui o restinho de janeiro, mais este mês de fevereiro inteiro, fez eu acumular 59 dólares e 97 centes. Compreendeu? Em janeiro eu recebi, em 22 de janeiro, 121 dólares. Olha o sinalzinho de menos aqui, tá bom? Aí, no mês de janeiro, continuando, 23 de janeiro até 31 de janeiro, 34 dólares foram acumulados. Estes 34 dólares, que são o saldo final do mês de janeiro. Recebi em 22 de janeiro um valor. Depois continuou ali acumulando o ganho do YouTube, 34 dólares. Em fevereiro, como saldo inicial, começa o mês de fevereiro com 34 dólares lá de janeiro. E aí, estes 34 dólares, com os ganhos do mês de fevereiro, 25 dólares e 74, eu tenho um total de 59 dólares e 97 centes. Tá bom? Mesma coisa você observa. Aqui em março, de 1º de março a 31 de março, 59 dólares e 97 centavos são o saldo daquilo que eu acumulei no restinho de janeiro, mais tudo que ganhei em fevereiro, que foram 25 dólares, a soma 59 dólares, que está aqui, ó, refletida, 59 dólares. Isto em março. Em março, mês todo, eu ganhei 26 dólares e 70 centavos. Então, 59 dólares mais 26 dólares, 59 dólares, um pouquinho de janeiro, mais todo fevereiro, 59 dólares. E aí, em março, 26 dólares. Eu somo isso, eu tenho um saldo final até o mês de março de 86 dólares e 67 centavos. E aí sim, você observa que de 1º de abril até 30 de abril, o saldo inicial, 86 dólares e 67 centavos. Estes 86 dólares incluem o quê? Todo o mês de março, 26 dólares. Todo o mês de fevereiro, 25 dólares. E aquela porção do mês de janeiro, 34 dólares. 34 mais 25 mais 26, eu tenho os 86 aqui no final de março, que também acabou refletindo no começo de abril. Então, passou todo o mês de abril. O vídeo está sendo gravado em 6 de maio.
Passou todo o mês de abril. Você percebe que está escrito: você não possui transações para este período de faturamento. Quer dizer que o AdSense ainda não carregou os valores de abril. É por isso que você está em maio. Imagine-se na sua situação como a minha. Você está em maio e vendo o mesmo valor. Desde março, está lá 1º a 31 de março, 86. Desde abril, de 1º a 30 de abril, 86. Está aqui, ó, saldo final. E quando você estiver em maio, mesmo valor. O saldo inicial em maio, porque o vídeo é gravado em 6 de maio, 86 dólares e o saldo final também. Por que que maio, abril e março estão com o mesmo valor, então? Compreendeu? Aqui em março, eu tenho o saldo final de 86 dólares, é o restinho de janeiro. Olha aqui, 34 dólares. Mais todo mês de fevereiro, 24 dólares. Mais todo o mês de março, 26 dólares. Me deram um total de 86 dólares ali no final de março, 31 de março. Começou abril, 1º de abril a 30 de abril. Começou com 86 dólares e 67, é o saldo inicial, 1º de abril, e não é mentira. E no dia 30 de abril, o saldo final ainda 86 dólares e 67, porque não houve, como você percebe aqui, isso que nós vemos, por exemplo, em março, de 1º a 31 de março de 2025, na descrição ganhos do YouTube, ali, nesse período todo, eu consegui 26 dólares. Percebe que em abril não tem isso? Não tem a data, 1º a 30 de abril aqui, ó, não tem. Não tem a descrição ganhos do YouTube e não tem aqui o valor USD. Não tem. Por isso que o saldo inicial em abril, 86 dólares. O saldo final em abril, 86 dólares. E aí, começando maio, porque o vídeo, como eu disse, é gravado no dia 6 de maio, do dia 1º de maio a 6 de maio, eu continuo com o saldo inicial 86, o saldo final é 86, e nada mudou porque em abril eu não tive aqui a informação sobre o pagamento, nada na data, nada na descrição, nada no valor USD. Então, no mês de abril, o saldo inicial de 86 dólares é o saldo final de março. Por quê? Lá em 31 de março, eu tive um saldo final de 86, que era a soma de 26 dólares de março com 25 dólares de fevereiro com 34 dólares de janeiro. Quando aqui aparecer a data 1 a 30 de abril de 2025, ganhos YouTube, como você vê em março, estou falando de abril, a data, a descrição ganhos do YouTube e o valor, digamos, 10 dólares, neste valor aqui, no mês de abril, você perceberá então que o saldo final vai aumentar. Se eu tive o valor USD de 10 dólares, saldo final 96 dólares e 67. De 86 para 96. Esse saldo final em abril, em 30 de abril, ou no período todo, 1º a 30 de abril, o saldo final no mês de abril, lá no mês de maio, que é o mês em que gravo este vídeo, hoje dia 6 de maio. O saldo inicial será 86 dólares, mais aqueles 10 dólares que estamos supondo aqui. Data, descrição, ganhos do YouTube, imaginamos 10 dólares. O saldo final modificou aqui para 96. Imagine isso. O saldo inicial aqui será 96 também. Tá bom? E aí, quando passar o mês de maio lá na frente, junho, julho, em algum mês futuro, você observará, haverá a data 1 a 31 de maio de 2025, descrição, ganhos do YouTube, valor USD, digamos, um valor de 20 dólares. Então, se em abril o saldo era de 86,67, mas eu tive um ganho de 10 dólares, o saldo final atualizou para 96 dólares. Daí, em maio, o saldo inicial, 96 dólares. Mas lá na frente,
julho, agosto de 2025, meses depois, eu observo que em maio todo, de 1º de maio a 31 de maio, eu ganhei mais $20, o saldo final, que aqui não são 86 mais, e sim 96, porque em abril ganhei mais $10. 96, lembram-se, o saldo final mostrado aqui, 86, mas nós estamos hipoteticamente dizendo que eu ganhei $10 em abril. Então, o saldo final, 96, leia 96. O saldo inicial em maio, 96, ok? E lá, passa maio, junho, julho, digamos lá em agosto, eu vou olhar novamente informações sobre pagamentos aqui no Google AdSense e eu verei data de 1º a 31 de maio de 2025, descrição ganhos do YouTube, imaginando, por exemplo, $20 aqui no valor USD. Então, o saldo inicial no mês de maio, 96, lembram-se? Não leia 86. Imagine que ganhei $10 em abril. Então, o saldo inicial em maio começa com 96 e o saldo final em maio, quando eu estiver olhando essa informação de pagamento lá em julho, agosto deste ano, você perceberá que o saldo final, que inicialmente estava 96, vai para, com mais $20 que imaginamos aqui, no mês de maio, 96, 106, 116. Tudo bem? Compreendeu? É um pouco complexo. Realmente, eu demorei para entender isso aqui do Google AdSense. Você ficou com dúvida? Quer que eu grave mais vídeos falando sobre isso aqui? Guarde. Imagine-se na situação. Em 22 de janeiro, você recebe um pagamento de $121. No restante de janeiro, foram acumulados $34. Então, o saldo final que você tem, 34. Você já não tem mais aquele 121. Já caiu na conta. Olha aqui. Sinal de negativo. Beleza? Que alegria. E aí você começa fevereiro com um saldo inicial de 34, que eram aqueles 34 no finalzinho de janeiro. No mês de fevereiro, você começou com 34, mas ganhou 25. Então, no final de fevereiro, você tinha $59. Daí você começa o mês de março com aqueles $59, que eram o acumulado dos meses de fevereiro e aquele restinho de janeiro. Começou com $59, passou o mês de março, ganhos de YouTube mais $26. Então, 59 mais 26, eu tenho 86. E aí que a galera, a turma fica doida. Olha no Google AdSense, em março, 86. Em abril, saldo final, 86. Em maio, o mês passando, correndo, 86 de novo. Por quê? Você está vendo aqui na tela. Em março, o saldo final 86, somou $26 de março, somou $25 de fevereiro, somou aquele restinho de $34 de janeiro. Quando isso se consolidar em abril e digamos que ganhei $10 no mês de abril, o saldo final aqui ficará 96,67. Começará então o mês de maio com 96,67. E imaginando que em maio eu ganhe $20, 96,67 mais $20, o saldo final vai mudar. 96, 106, 116. Compreenderam? E assim por diante, galera. Lá em junho, se eu ganho mais $10, vai somar com os 116, 126 e a vida segue. Ficou legal o vídeo? Eu acho que foi bastante importante, era uma dúvida que eu tive. Busquei na internet, vi bastante gente importante falando sobre isso. A galera realmente é fera e eu tentei da minha forma explicar para você o porquê de as transações ou principalmente as informações de pagamento no YouTube, aqui no Google AdSense, não se alterarem. Galera, março eu olhei, tinha menos que 86. Aí abril todo ficou em 86. Aí entrou maio, e lembre-se, estou gravando em 6 de maio. De novo 86, eu me preocupei. E você observa aqui em transações. Olha aqui, galera. De 1º a 31 de março,
86. De 1º a 30 de abril, 86. De 1º a 6 de maio, 86. Uai, não vai atualizar? Eu vejo lá no YouTube Studio. Eram 86 dólares, foram para 92, foram para 103. Cadê? Não repercute, não reflete, não mostra aqui? Sim, vai mostrar, mas não neste momento. Lembre-se que de 1º a 31 de março, eu tinha um valor. Sim, eu tinha um valor. Olha aqui, 1º a 31 de março, eu ganhei 26 dólares. Eu comecei o mês com 59 dólares. Somaram mais 26, fiquei com saldo final, em março, de 86. E aí, 1º a 30 de abril, comecei o mês de abril com 86, mas eu não tenho ganhos do YouTube ainda consolidados, não foram carregados aqui. Por isso que em abril, olha aqui, abril, eu tenho 86 como saldo inicial e o saldo final a mesma coisa. Quando atualizar a data, a descrição e o valor, imagine aqui 30 dólares em abril. Então eu começo com 86 e esse valor aqui, o saldo final, ele vai modificar. Eu comecei o mês de abril com 86, que era o acumulado do mês de março, do mês de fevereiro e do mês de janeiro. 86 dólares. Imaginando que ganho ou ganharei 30 dólares em abril, 86 mais 30, o saldo final vai mudar. E assim vai continuando, galera. Porque você observa de novo, o Google AdSense mostra 86 de novo e ficamos preocupados. Mas não, tudo com calma. Em março, você vê data, 1º a 31 de março, ganhos do YouTube, 26 dólares. Saldo final, 86, porque somou o que eu tinha aqui. Comecei o mês de março com 59, que era o acumulado de fevereiro, janeiro, e o próprio mês de março começando. Ganhei mais 26 em março, tive 86. Aí eu comecei o mês de abril com 86. Ainda não consolidou, não carregou, não mostra aqui meus ganhos em abril. Por isso que o saldo inicial em abril 86, o saldo final também 86. E da mesma forma, não consolidou em abril, claro que não vai consolidar ainda em maio. Então eu começo maio com 86 e termino maio com os mesmos 86 dólares e 67 centavos. Valeu o vídeo, galera. Se gostou, deixa um like e inscreva-se no canal para mais informações como esta. Valeu, galera. Valeu, turma. Obrigado pela atenção, paciência, audiência, pela curtida, comentário e até o próximo vídeo.